Em sua luxuosa mansão, a família Smith, conhecida por seus relógios e joias exclusivas, organizou um jantar para as pessoas mais ricas do país. O objetivo do evento era encontrar um investidor para o desenvolvimento de sua empresa. "Você tem certeza de que convidar Sterling foi a decisão certa, Julian?" perguntou Caroline Smith. Suas palavras soaram calmas e frias, como o mármore gelado sobre o qual se erguiam os frascos de perfume. Sem prestar atenção ao marido, ela prendia uma pulseira de diamantes em seu pulso fino. Julian ajeitou o nó da gravata, olhando para a esposa no espelho. "Caroline, emoções são desnecessárias. Sterling, à nossa mesa, não tem a ver com sentimentos pessoais, mas com negócios. Ele precisa ver nossa confiança, nosso controle. É apenas um negócio. Suas tentativas de demonstrar força sempre acabam comigo sendo humilhada." Ela finalmente se virou, e sua voz, assim como seu olhar, estava gelada. "Se Beatrice Sterling aparecer novamente com o mesmo vestido, eu pessoalmente farei com que você passe a noite em uma situação embaraçosa." "Já cuidei disso", disse Julian secamente, ajeitando os botões de punho e sem olhar para ela. "Você realmente acha que eu cometeria tal descuido? Sua aparência faz parte da minha imagem. Ela deve ser perfeita. A propósito, hoje teremos um convidado importante." Caroline sorriu amargamente. "Mais um dos seus planos astutos? Espero que ele não dê errado, como sua última aventura com investimentos em startups. Lembro que o foie gras que eu levei 3 semanas para escolher causou um verdadeiro escândalo. Meus investimentos não são da sua conta. Sua tarefa é sorrir e ser uma anfitriã impecável", disse ele friamente, indo para a saída do closet. "Os convidados já estão esperando. O espetáculo está começando." Caroline assentiu, colocando uma máscara de imparcialidade no rosto, e se dirigiu para a saída. Julian a seguiu, mantendo distância. Lá embaixo, no amplo salão com janelas altas que davam para a cidade à noite, o público já estava reunido. Um murmúrio silencioso de conversas, onde se misturavam discussões sobre negócios milionários e os últimos rumores da vida social, ecoava no ar. Homens em smokings elegantes seguravam copos de uísque nas mãos, enquanto mulheres adornadas com joias mantinham conversas educadas, mas um tanto sarcásticas. Ela avançava por entre aquela multidão radiante e presunçosa. Ela parecia ter surgido do nada, aparecendo inesperadamente no centro do salão. A moça, com uma beleza que parecia excessiva para uma garçonete, vestia um vestido branco austero, perfeitamente passado, com um corte justo, chegando até os joelhos. Ao vestido estava preso um pequeno avental branco, tão elegante e impecável que mais parecia um acessório da moda do que parte do uniforme. Com uma bandeja de prata nas mãos, ela deslizava entre a multidão de convidados. Seus movimentos graciosos eram tão silenciosos que até mesmo as conversas cessavam instantaneamente por onde ela passava. "O que vão beber?" Sua voz baixa, mas clara, fazia com que todos a quem ela se dirigia parassem. Os homens, deixando de lado as conversas sobre futuros e ações, acompanhavam-na com o olhar, que não escondia sua admiração. As mulheres, porém, olhavam de outra forma. Seus olhares eram cheios de avaliação. Neles havia uma pergunta fria: quem é ela? "Champanhe para mim, por favor", disse o Sr. Sterling, fixando nela um olhar que parecia querer devorá-la, esquecendo-se completamente de sua esposa Beatrice, que estava ao seu lado. Com um sorriso leve e quase imperceptível, a garota lhe estendeu uma taça. Ela não tentava agradar, não demonstrava o menor sinal de bajulação. Sua calma e confiança causavam admiração e irritação ao mesmo tempo. A garota parecia estar cumprindo seu dever, mas o fazia com a graça e a dignidade de uma verdadeira rainha. Ela se dirigiu a um grupo de mulheres, entre as quais estava Beatrice Sterling, cujo rosto já expressava uma inveja fervente.
Alguma coisa para vocês, senhoras? Beatrice olhou para ela de cima a baixo com um olhar penetrante. Ela viu como seu vestido era luxuoso, como seu cabelo estava impecavelmente arrumado, como seus pulsos eram elegantes e finos. Uma raiva surgiu dentro dela. Aquela garota se comportava como se fosse uma delas. Naquele momento, Caroline desceu a escadaria principal, irradiando perfeição e esplendor. Seu olhar foi imediatamente atraído pelo grupo de homens ao redor da garota, bem como por seu brilho excessivo, que não condizia com a imagem de uma empregada que deveria ser modesta. Caroline parou repentinamente. A raiva tomou conta dela. Aquela garota era um incômodo irritante e absolutamente incontrolável em sua noite cuidadosamente planejada. Uma vergonha que precisava ser eliminada imediatamente. Ela se aproximou da garota e, sem dizer uma palavra, arrancou o guardanapo da bandeja, jogando-o no chão. Sua mão, brilhando com uma pulseira de diamantes, agarrou a manga do vestido da garota e apertou o tecido fino. Você... sussurrou Caroline, sua voz soando furiosa, e todos ao redor ouviram suas palavras. Como você pôde aparecer assim? Isso não é um uniforme, é simplesmente uma vergonha. Você está estragando todo o meu humor. Tire isso imediatamente. A garota olhou para Caroline sem entender e ficou em silêncio. Esse silêncio irritou Caroline ainda mais. Ela apertou o tecido do vestido, tentando rasgá-lo, colocando todo o seu raiva e humilhação por ver sua noite perfeita ameaçada. Isto não é para ser servido. Você não está no seu perfeito perfeitão, exclamou ameaçadoramente a anfitriã, mas quando seu marido reconheceu a identidade da garçonete, Julian, parado no degrau superior da escada, não teve tempo de reagir ao que estava acontecendo. Todos os olhos estavam voltados para Caroline. Sua voz furiosa e seu movimento brusco ao agarrar o vestido branco fizeram com que o barulho na sala cessasse instantaneamente. No silêncio que se seguiu, ouviu-se apenas um grito curto e humilhante de sua esposa. Julian finalmente foi em direção a ela. Não a Caroline, mas a garota. Ele corria quase a toda velocidade e sentiu a raiva gelada que normalmente reprimia explodir pela primeira vez. Era preciso impedir Caroline antes que ela destruísse todos os seus planos para aquela noite. Caroline, pare com isso agora mesmo. Sua voz era baixa e ameaçadora, mas ao chegar ao centro do acontecimento, Julian parou. Olhando para o rosto da garota que, naquele momento, sua esposa humilhava diante de toda a elite da cidade, ele percebeu que seus olhos mantinham a calma, embora o tecido do vestido já começasse a se desfazer sob a tensão. O rosto da garota apareceu diante dele, e o mundo de Julian, de repente, se reduziu a um único ponto. Era ela, Amanda Pierce. Ela, a garota com quem estavam ligadas as páginas mais brilhantes e turbulentas de sua vida estudantil, de repente apareceu diante dele. A imagem que ele tão cuidadosamente escondera nas profundezas de sua memória, como se a tivesse selado nos cantos mais distantes, surgiu em sua consciência em toda a sua beleza impossível e intocável. O tempo parecia ter-lhe conferido ainda mais charme, tornando-a mais velha, mas apenas o suficiente para ser ainda mais deslumbrante. Julian ficou paralisado. Sua máscara de impassibilidade cuidadosamente elaborada desmoronou, e ele só conseguia olhar para ela com ternura e desconfiança. Ao vê-lo, Amanda vacilou por um momento, mas seu rosto permaneceu calmo, seu olhar permaneceu sereno e expressava apenas perplexidade, totalmente concentrada em Caroline. Absorta em sua raiva, Caroline não viu Julian aparecer e não percebeu a mudança em sua expressão. Ela puxou o vestido novamente, claramente com a intenção de rasgá-lo completamente. Você é surda? Ou simplesmente não tem educação suficiente para saber as regras de decência? Tire seu avental sujo e saia daqui, sussurrou Caroline. De repente, Amanda, que até então havia suportado o ataque em silêncio, entrou em ação. Sua mão,
rápida e poderosa, agarrou o pulso de Caroline, apertando-o com força. A pulseira de diamantes de Caroline cravou-se profundamente em sua pele. Caroline gritou. A dor a atravessou, e só então ela percebeu que a garçonete a olhava com desdém, sem o menor sinal de cortesia. "Me solte! Como ousa me tocar?" gritou Caroline. Amanda não a soltou. Ela falou em um sussurro, mas alto o suficiente para que Julian, parado a 3 metros de distância, e os convidados mais próximos pudessem ouvi-la. "Eu te solto se você me ouvir." Amanda finalmente soltou o pulso da senhora. "Você está estragando meu vestido e eu não sou sua empregada." Um novo murmúrio, como se chocado, percorreu o salão. Julian, sacudindo-se do torpor, deu um passo à frente. "Amanda, o que você está fazendo aqui?" Ele começou com a voz rouca. Amanda não o notou. "Veja bem, senhora, eu só queria ajudar", disse Amanda, ajeitando o avental, que agora parecia especialmente inadequado no contexto do escândalo que se desenrolava. "Percebi que seus funcionários não estavam conseguindo dar conta do recado, e esperar mais de 15 minutos por uma bebida em uma casa como esta é tempo demais. Por isso, peguei a bandeja. A propósito, gosto muito do seu vestido, embora ele não pareça combinar muito com você." Caroline, tomada pelo choque e pela raiva, ficou pálida. Você realmente acha que eu vou cair nessa e acreditar que você está aqui como convidada?" Enquanto Amanda se preparava para responder e Caroline não conseguia terminar sua pergunta irada, um homem imponente de cabelos grisalhos e smoking impecável saiu decididamente da multidão. Era o homem por quem Julian havia organizado toda aquela noite, sua última esperança de salvar o negócio em ruínas. O homem que Julian considerava seu trunfo na manga. "Amanda, eu procurei por você em todos os lugares. Meu voo pousou 1 hora mais cedo e eu vim imediatamente. Acho que você já deu as boas-vindas aos anfitriões?" Virando-se para Julian, ele estendeu a mão. Julian apertou a mão dele mecanicamente. "Senhor..." Julian não conseguiu pronunciar o nome, que ficou preso na garganta. "Olá, Julian. Sou William Pierce", sorriu o investidor. "Prazer em finalmente conhecê-lo." Em seguida, ele voltou seu olhar para Amanda, olhando para ela com simpatia. "Amanda, eu estava esperando por você no carro, mas parece que você decidiu começar sua demonstração mais cedo." O sorriso de Pierce se ampliou e um olhar severo passou por seus olhos quando ele se virou para Julian. "Julian, deixe-me apresentar minha acompanhante. Esta é minha filha, Amanda Pierce." Julian Smith convidou um grande investidor na esperança de salvar seu negócio. Ele não suspeitava que sua convidada era sua ex-namorada, filha desse mesmo investidor. Agora ela teria que fazer uma escolha difícil. Valeria a pena humilhar sua esposa em troca de um grande investimento que poderia salvar a empresa de Julian? A sala mergulhou em um silêncio total e tenso após a declaração chocante de William Pierce. Caroline, pálida e trêmula pelo que havia passado, imediatamente colocou sua máscara impecável, mas agora aparentemente frágil. Seus olhos, cheios de ansiedade furiosa, queimavam Amanda. Julian não conseguia tirar os olhos de Amanda. Seu peito fervilhava com uma mistura de paixão há muito esquecida e um horror gelado e paralisante. Ele viu não apenas a diretora financeira, mas a mulher que ele havia deixado para trás em busca de uma vida mais próspera. Sua calma e beleza, reforçadas por seu novo poder, lembravam insistentemente sua incompetência. "Devo admitir que foi uma maneira muito incomum de apresentar minha filha a você. Perdoe Amanda por sua impulsividade", disse William Pierce, sorrindo educadamente, mas com um tom firme. "Ela sempre foi muito atenciosa." "Certamente, Sr. Pierce. Minha esposa simplesmente interpretou mal a situação. Nossas sinceras desculpas", disse Julian, sua voz soando estranhamente rouca. "Sim. Foi um erro terrível. Senhorita Pierce, permita-me reparar imediatamente o dano causado ao seu vestido.
Além disso, espero que concorde que eu cuide de você durante o jantar, disse Caroline, tentando forçar um sorriso frio e artificial no rosto. Amanda Pierce, que já se tornara uma convidada desejada, tirou o avental manchado com um desprezo majestoso e o entregou ao garçom mais próximo. Obrigada, senhora, mas eu mesma cuido disso, respondeu Amanda Pierce em tom calmo. Vamos começar o jantar, papai? Amanda estava sentada em frente a Julian, e seu silêncio soava como uma repreensão constante. Ao lado de William Pierce estava Caroline, que era obrigada a elogiar a casa e a cidade, enquanto o casamento deles se desintegrava lenta, mas seguramente. Julian não conseguia se concentrar. Ele olhou para Amanda e pensou: se eu não tivesse cometido aquele erro 5 anos atrás, agora você estaria no lugar dela. Ele trocou sua felicidade por uma posição social, e agora tinha que enfrentar as consequências na forma da mulher que ele traiu. Quando Caroline, com excessiva insistência, envolveu William Pierce em uma conversa sobre vinhos, Amanda aproveitou a pausa para finalmente olhar para Julian. Você parece tenso, Julian. Você ainda está preocupado com o fato de os funcionários não estarem conseguindo lidar com o fluxo de convidados? Perguntou Amanda com sarcasmo. Amanda, por que aqui? De todas as empresas possíveis você escolheu, disse Julian com desespero na voz. Sou diretora financeira. Procuro projetos promissores para investir. Sua empresa parece promissora, mas há riscos, disse Amanda Pierce. Você entende perfeitamente quais são os riscos envolvidos. Você sabe que esse investimento será a nossa salvação. Será que a sua história... sussurrou Julian, implorando. Meu passado aqui não importa. Aqui, só os resultados importam. A propósito, fiz uma pequena investigação. Acho que seus últimos investimentos em startups não corresponderam às expectativas, afirmou Amanda Pierce. Era uma afirmação claramente destinada a magoar. Não confunda o pessoal com o profissional, disse Julian. Foi sua esposa que rasgou meu vestido na frente de todos, Julian. Ela me humilhou como se eu fosse uma empregada, declarou Amanda Pierce com raiva fria. Mas mesmo que eu fosse uma garçonete, ninguém teria o direito de fazer isso. Você realmente acha que, depois disso, eu devo ficar calada e sorrir apenas para manter sua companhia? Amanda, por favor, podemos conversar? Só nós dois, implorou Julian. Sobre o quê? Sobre o preço? A avaliação da minha empresa, Julian, acaba de aumentar significativamente, declarou Amanda Pierce. Terminando a conversa com Caroline, William Pierce bateu com o garfo no copo, chamando a atenção de todos. Pierce virou-se para Amanda e, acariciando-lhe gentilmente a mão, disse suavemente: Amanda, querida, entenda, não quero pressioná-la, mas seu vestido está rasgado. Você parece muito abatida com tudo isso. Como você sabe, não invisto em empresas que meu diretor financeiro não aprova. Tem certeza de que ainda quer investir em uma empresa que lhe causa sentimentos tão negativos? Se você não concorda com este negócio, podemos ir embora agora mesmo. E Julian entende o que isso significa? Perguntou William Pierce. Amanda olhou para Julian, sem saber se deveria investir seus milhões em uma empresa cujos executivos demonstravam tanta arrogância e desprezo pelos outros. A decisão de Amanda determinará o destino de Julian. Seus negócios e sua vida dependerão de ela escolher salvar sua empresa ou destruir seu orgulho para puni-lo. Julian e William Pierce foram para a biblioteca. Era a sala mais isolada da casa, que agora parecia apertada e sem ar para Julian. Amanda os seguiu. Caroline ficou na sala. O sorriso desapareceu de seu rosto e ela, apertando o copo com nervosismo, olhou para a porta que se fechava. Julian, estou muito grato por sua hospitalidade, mas, como você deve ter notado, a noite não foi das melhores, disse William Pierce, sentando-se em uma poltrona de couro e gesticulando para que Amanda se juntasse a ele. Sr. Pierce, mais uma vez peço desculpas pelo comportamento da minha esposa. Isso é inaceitável, disse Julian, em pé diante deles.
Ele se sentia como um estudante sendo interrogado. Não são desculpas que precisamos, mas a essência, respondeu Pierce com seriedade. Como já disse, minha filha é nossa diretora financeira principal. Ela não se limita a verificar números, ela analisa o ambiente em que investimos. E o ambiente Julian inclui não apenas a cultura da empresa, mas também a relação de sua administração com os funcionários. Eu entendo, sussurrou Julian. Você não entende, afirmou Amanda bruscamente, apoiando os cotovelos na mesa e fixando nele um olhar intenso. Eu não vi uma equipe sobrecarregada. Eu vi como essas pessoas têm medo de você. E eu vi como sua esposa, sendo a representante da sua família e da sua empresa, tratou com desprezo uma pessoa que considerava inferior a ela. Isso não é da nossa competência, tentou argumentar Julian com a voz ligeiramente trêmula. Vamos ser diretos, respondeu Amanda laconicamente. Se você e sua esposa demonstram tanta arrogância e desrespeito pelo pessoal de serviço, como você se comportará com os parceiros, fornecedores ou as startups que você adquirirá após o nosso investimento? William Pierce levantou-se, sinalizando assim o fim da parte oficial da conversa. Chega, não podemos tomar uma decisão hoje. Amanhã de manhã apresentaremos nossas condições. Elas não se referem apenas a questões financeiras, mas também aos seus valores, afirmou William Pierce. Ele apertou a mão de Julian e, olhando para a filha, acrescentou. Amanda, fique. Tenho certeza de que você tem o que discutir com Julian sobre as condições de amanhã. Eu preciso lhe dizer isso, disse Julian, cerrando os dentes. Sinto muito pelo que fiz com você há 5 anos. Agi de forma covarde. Escolhi o dinheiro em vez de você. Amanda ergueu a cabeça e não havia nenhum traço de ternura em seu olhar. Chega. Não vou discutir com você o que aconteceu quando eu tinha apenas 18 anos e acreditava cegamente em você, disse Amanda friamente. Você fez sua escolha quando me deixou por Caroline e o dinheiro da família dela. Não vá embora sem me dizer o que estará no seu acordo, sussurrou Julian, agarrando-se à última esperança. Amanda ergueu lentamente os olhos e neles brilhou uma centelha do velho e perigoso jogo, misturada com perspicácia comercial. Eu poderia simplesmente dizer não, Julian, mas acredito na possibilidade de redenção, respondeu ela. Sua esposa rasgou meu vestido e você não conseguiu impedi-la. Esse é um exemplo perfeito da sua incapacidade de controlar riscos éticos. E para garantir que você siga as regras, preciso ter acesso total à sua vida e às suas decisões. O que isso significa? Perguntou Julian, ardendo de impaciência. Amanda sorriu, e aquele sorriso foi o mais bonito e o mais assustador que ele já tinha visto. Para garantir nosso trabalho conjunto independente, vou morar na sua casa durante todo este ano. Serei sua auditora pessoal. Ou, como meu pai diria, sua supervisora permanente, disse Amanda. Julian cambaleou. Ele teria que assinar condições que transformariam seu casamento e sua casa em um campo de batalha. A manhã após o jantar foi difícil e insuportavelmente silenciosa. Julian sentou-se em seu escritório, incapaz de olhar para Caroline, que, apesar do choque, conseguiu vestir novamente a imagem impecável, mas agora frágil, de dona de casa. Eu pensei que fosse apenas uma ameaça. Ele não pode obrigá-la a morar aqui. Isso é absurdo. É uma violação de todas as convenções sociais. Caroline segurava a xícara de café com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Julian acenou lentamente com a cabeça, afastando os papéis. Não é uma ameaça, é um ponto do acordo. Assinei-o há 1 hora. O Pierce nos dá financiamento, mas apenas com a condição de que a Amanda seja uma auditora permanente e independente. E para garantir seu acesso total ao meu trabalho e à minha vida, ela vai morar aqui por exatamente 1 ano. Caroline se levantou de um salto. Sua voz se transformou em um grito, mas rapidamente mudou para um sussurro furioso. Você está me envergonhando. Você está colocando nosso casamento, meu status, em risco por dinheiro. Ela está aqui para nos humilhar.
Ela vai dormir sob o nosso teto, enquanto eu pareço uma esposa abandonada, cujo marido trocou por uma velha amante. Julian olhou para ela friamente, pela primeira vez em muito tempo. Não ouse falar dela como se fosse uma amante. Ela está aqui como representante do investidor. E quanto ao status? Sua atitude com o vestido, Caroline, nos custou milhões e levou a este acordo. Se você não fosse tão arrogante, teríamos assinado um contrato normal e não este ultimato humilhante. É uma questão de sobrevivência, não de conveniência. Caroline ficou surpresa ao ver pela primeira vez, não medo, mas um frio distanciamento nos olhos do marido. 3 horas depois, Amanda Pierce chegou. Ela não usou a entrada principal. Seu motorista estacionou discretamente o carro na ala de serviço e sua bagagem, apenas 2 malas elegantes, foi levada pela equipe. Caroline esperava por ela na sala de estar, vestida com um vestido caseiro perfeito. Você poderia pelo menos avisar, disse Caroline, acenando levemente com a cabeça. Seu quarto. Amanda a interrompeu, examinando o hall de mármore com o olhar de uma inspetora profissional. Eu mesma escolherei meu quarto. Preciso daquele que tenha o acesso mais rápido ao escritório de Julian. E ele deve ser o mais isolado possível do barulho externo. Amanda já estava caminhando pelo corredor. Ela parou na maior suíte de hóspedes, que ficava bem em frente à ala de trabalho da casa. Este servirá. E por favor, Caroline, não tente ser hospitaleira. Não estou aqui para tomar chá, estou aqui para fazer uma auditoria. Você acha que sua presença aqui muda alguma coisa entre nós? Continuamos sendo os Smiths, e você é apenas uma funcionária contratada que se instalou em nossa casa, disse Caroline com desdém. Amanda se virou e um leve, quase imperceptível sorriso de escárnio passou por seus olhos. Funcionária contratada? Não. Sou a representante autorizada do investidor que está salvando seu marido da falência. Vocês ainda são os Smith, mas agora sua casa, assim como suas contas, está sob meu controle. E eu estarei aqui para garantir que você não destrua o que meu pai decidiu salvar. Na primeira noite, Amanda demonstrou que sua presença mudaria toda a rotina da casa. Durante o jantar, Julian e Caroline sentaram-se à enorme mesa, que sempre parecia grande demais para 2 pessoas. Amanda juntou-se a eles, mas trouxe consigo o seu laptop e algumas pastas. Julian, precisamos discutir os relatórios do 3º trimestre, disse ela, mal tendo dado um gole no vinho. Descobri gastos injustificados na seção Despesas Protocolares. $50 mil para consertar um iate que não usamos para negócios. Ou $20 mil para uma viagem particular a Mônaco. Caroline imediatamente interveio. Isso não é da sua conta, é a nossa vida pessoal. Sua vida pessoal é financiada pelos ativos de uma empresa que está à beira da falência, Caroline. Amanda nem sequer olhou para ela. O acordo tem uma cláusula sobre a redução de despesas desnecessárias. Tenho o direito de controlar todas as transações que possam afetar nosso capital. Julian, explique à sua esposa que o orçamento pessoal dela agora faz parte do meu relatório de trabalho. Julian, exausto e assustado, pela primeira vez ficou do lado de Amanda. Caroline, eu já disse, sem obstáculos. Tudo o que diz respeito a dinheiro agora diz respeito a Amanda também. Caroline levantou-se da mesa com o rosto em chamas de raiva e humilhação. Ela percebeu que, aos olhos de Julian, ela se tornara um fardo e um obstáculo, enquanto Amanda era uma aliada necessária. Após o jantar, quando Caroline foi para o quarto, Julian encontrou Amanda em seu novo quarto. Obrigado por colocá-la no lugar. Isso era necessário, murmurou Julian. Estou fazendo meu trabalho, Julian. Não estou aqui para fazer cenas ou satisfazer seu ego, disse Amanda em voz baixa, mas firme. Eu sei, mas não consigo dormir em nosso quarto enquanto você estiver aqui. A raiva dela é insuportável.
Julian desviou o olhar. Amanda olhou para ele com frieza e calculismo profissional. Eu entendo. Seu conflito é um risco emocional que pode afetar seu desempenho profissional. Isso também faz parte da minha auditoria. Ela abriu a porta do quarto, mas parou antes de entrar. A partir de agora, enquanto eu morar nesta casa, você vai dormir em outro lugar. No seu escritório, no sofá, em qualquer lugar. Mas não no quarto que você divide com Caroline. Seu casamento é a maior ameaça a este negócio, e eu não vou tolerar que essa ameaça afete meu trabalho. Para salvar seu negócio, Julian deve cumprir as ordens de sua ex-namorada. Amanda não apenas expulsou Caroline de seu cargo, mas também expulsou Julian de seu próprio quarto. Amanda, sentada em seu escritório improvisado, não perdeu tempo. 2 dias depois, Julian, que parecia tenso após passar a noite no sofá do escritório, foi chamado por ela para uma reunião matinal. Julian, verifiquei as despesas de marketing e representação, começou Amanda, destacando um gráfico na tela. Nos últimos 18 meses, essas despesas totalizaram centenas de milhares de dólares, mas não trouxeram nenhum novo contrato para a empresa. Na verdade, trata-se de um pagamento por consumo pessoal. E essa é uma das razões pelas quais você está no limite. Julian acenou com a cabeça, cansado. Eu sei, são despesas da Caroline, o círculo social dela. Seu círculo social é pago com seus ativos, que agora estão à beira do colapso. Amanda colocou o stylus de lado, olhando diretamente nos olhos dele. Não estou aqui para avaliar seu status. Estou aqui para salvar sua empresa da indisciplina. E até que eu tenha certeza de sua capacidade de controlar seu ambiente, vou congelar todas as contas que possam ser usadas para gastos pessoais. Preciso de uma auditoria completa do fundo de caridade de Caroline. Se isso for uma brecha, é um risco ético e legal. Tudo bem, não vou atrapalhar você, respondeu Julian, sentindo-se aliviado por alguém ter assumido esse fardo. Caroline descobriu o congelamento de seus cartões de crédito vinculados às contas corporativas quando tentou fazer uma compra. Ela invadiu o escritório de Julian, sem prestar atenção à presença de Amanda. O que isso significa? Por que meus cartões não estão funcionando? Não posso comprar o que preciso. Caroline jogou os cartões na mesa. Amanda decidiu que seus gastos não correspondem mais à situação financeira da empresa, respondeu Julian calmamente. Caroline lançou um olhar fulminante para Amanda. Você acha que pode vir aqui e me ditar como viver? Eu sou a garantia do sucesso social dele. Eu sou a esposa. Amanda, sem levantar a cabeça dos documentos, respondeu com uma calma mortal. Você é a garantia do status social dele, Caroline, mas não da sobrevivência financeira dele. E agora você é apenas uma despesa grande e injustificada. Seu orçamento pessoal agora faz parte do meu relatório de trabalho. E como você demonstrou sua incapacidade de se controlar, eu vou controlá-lo por você. Julian, sentindo que Amanda estava protegendo não apenas seus negócios, mas também seu bom senso, repreendeu sua esposa com severidade pela primeira vez. Pare com isso. É o trabalho dela, Caroline. E para ser sincero, ela está certa. Caroline saiu do escritório, sentindo-se completamente isolada. Sua aliada havia se tornado inimiga, e sua rival havia tomado o lugar de sua parceira. À noite, Julian encontrou Amanda na sala de estar. Ela estava sentada, olhando pela janela, e pela primeira vez não parecia uma auditora, mas uma mulher sobrecarregada de responsabilidades. Por que você está me olhando assim? Ele perguntou, sentando-se à sua frente. Estou pensando em como seria esta empresa se você não permitisse que ilusões a controlassem. Ela se virou para ele. Lembro-me de você dizer que eu estava fazendo um pacto com o diabo, disse Julian baixinho. Achei que, ao me casar com Caroline, teria estabilidade e apoio. Agora, não tenho nenhum benefício. Amanda sorriu, e aquele sorriso era sincero e um pouco triste.
Estabilidade? Ela repetiu. A família de Caroline faliu logo após o casamento de vocês, porque eles relaxaram demais e começaram a considerar seus bens como seus. A falência financeira deles ocorreu devido a gastos descontrolados e, como consequência, a um escândalo envolvendo o não pagamento de salários aos funcionários. Seu casamento não lhe trouxe estabilidade, Julian. Ele lhe deu a ilusão de riqueza, mas agora você está pagando pelas consequências. Você é capaz de consertar isso. Pela primeira vez, Julian viu nela não apenas uma auditora rigorosa, mas também a garota que acreditava nele. Ele sentiu uma nova onda de respeito e uma antiga atração esquecida se misturarem dentro dele. Ele viu nela não uma destruidora, mas uma salvadora que lhe dizia a verdade que ele não ousava encarar. Tarde da noite, quando toda a casa dormia, Julian, incapaz de dormir no sofá do escritório, decidiu beber água. Passando pela varanda, ele ouviu Amanda falando baixinho ao telefone. Ela conversava com uma amiga em quem claramente confiava. Mais baixo, Caitlin, não fale tão alto, sussurrou Amanda. Sim, os ativos dele estão em péssimo estado, mas vou conseguir resolver tudo. Caroline mostrou seu pior lado, como esperávamos. E sim, você está certa, Caitlin. Não vou permitir que ele continue sofrendo por causa dela. Vou colocar tudo em ordem e então poderemos restaurar oficialmente a ordem. Amanda terminou a ligação e voltou rapidamente para dentro de casa. Julian, atordoado, escondeu-se atrás de uma coluna. Não era uma declaração profissional, mas profundamente pessoal. Amanda não está se vingando, ela está protegendo-o. Caroline, completamente isolada das finanças e humilhada pela recusa pública de Julian, decidiu agir. Seu objetivo era minar a confiança em Amanda e impedir a auditoria. Tarde da noite, enquanto Julian dormia no sofá do escritório, Amanda trabalhava em seu escritório temporário. Caroline esperou o momento certo para entrar lá. Ela viu que Amanda havia se ausentado por alguns minutos. O plano era simples: encontrar os relatórios impressos e causar confusão nos arquivos digitais. Caroline rapidamente se aproximou da mesa. Na tela do laptop de Amanda havia um arquivo aberto com dados críticos sobre empréstimos. Caroline, tremendo de tensão, pressionou uma combinação de teclas para excluir o arquivo. Naquele momento, uma voz calma soou atrás dela. Não recomendo que você faça isso, Caroline. Caroline estremeceu e recuou. Amanda estava parada na porta. Eu só estava procurando uma caneta. Você deixou uma caneta aqui. Caroline tentou mentir, mas não tirou os olhos da tela. Amanda se aproximou lentamente da mesa e viu a janela de diálogo aberta com a confirmação da exclusão. Caneta? Não. Você tentou destruir dados de auditoria relacionados ao financiamento do seu marido. Amanda pegou o laptop e fechou a janela. Isso não é mais apenas um conflito pessoal, Caroline. É um crime. De manhã, Amanda chamou Julian imediatamente ao seu escritório. Ela apresentou a situação com uma lógica fria e distanciada, sem deixar transparecer emoções. Aqui está o relatório do sistema que registra a tentativa de acesso não autorizado. Amanda colocou a captura de tela com o cancelamento da exclusão sobre a mesa. Caroline não estava apenas bisbilhotando. Ela tentou destruir conscientemente dados de importância crítica. Julian olhou para Caroline, que estava parada em um canto, tentando fingir indignação e descrença. Caroline, o que você está fazendo? Por quê? Ela está mentindo. Ela armou isso. Ela quer que você se livre de mim, gritou Caroline. Amanda a interrompeu, dirigindo-se apenas a Julian. Não estou mentindo, estou registrando. De acordo com o contrato, estou aqui para reduzir os riscos. Este incidente mostra que Caroline não é apenas emocional, mas um risco direto e consciente que ameaça a segurança da empresa. Não posso garantir ao investidor a segurança de seu dinheiro até que você isole essa ameaça. O que você quer dizer com isso? Julian mal conseguia se controlar.
Quero dizer que seu casamento é não apenas uma responsabilidade emocional, mas também jurídica. Você precisa escolher, Julian, seu negócio ou sua esposa incontrolável. Julian olhou para Caroline. Ele não sentia raiva, mas um profundo cansaço e desapontamento. O casamento por conveniência, que deveria lhe trazer benefícios, agora ameaçava destruí-lo completamente. Ele se virou para a esposa. Você precisa parar. Agora mesmo. Se você se aproximar de Amanda, do computador dela ou dos documentos dela novamente, tomarei medidas. Você está prejudicando nosso negócio em comum. A partir de hoje, você não sai do ala dos hóspedes e você não se aproxima do escritório. Não posso mais confiar em você. Caroline ficou arrasada com a perda da confiança do marido. Ela percebeu que seu poder havia se esgotado. Ela saiu do escritório, humilhada e cheia de ódio por Amanda, mas permaneceu na casa, isolada em outra ala. Tarde da noite, depois que Caroline foi para sua ala, Julian entrou no escritório de Amanda. Ele estava deprimido e devastado. Decidi isolá-la, disse ele baixinho. Mas não sei o que fazer agora. Como pude errar tanto? Você não errou. Você foi cegado. Amanda fechou o laptop. Você pensou que estava comprando confiabilidade. Você comprou uma fachada. Seja sincera. Julian se aproximou dela. Você fez isso por vingança, não foi? Você queria que eu entendesse que ela não é digna. Amanda olhou para ele e em seus olhos não havia triunfo nem vingança. Apenas tristeza e profunda determinação. Não, Julian, eu não estou me vingando. Eu não queria humilhá-la, mas eu queria que você finalmente visse a verdade. Eu queria que você entendesse que você merece mais do que a gaiola dourada que construiu. Estou aqui para salvar não apenas o seu negócio, mas também você mesmo. Esse foi o meu objetivo desde o início. Ela pegou a mão dele, e esse toque foi o primeiro gesto de ternura dela. Depois que Caroline foi isolada na ala dos hóspedes, Amanda ficou sozinha com Julian. No entanto, ela sabia que a proximidade deles era frágil. A ameaça havia sido eliminada, mas a raiz dos problemas, o próprio casamento de Julian, permanecia. Amanda decidiu agir para recuperar seu lugar, o lugar que ela merecia há 5 anos, estabelecendo toda a verdade. Amanda não vasculhou as coisas de Caroline. Em vez disso, usando seus contatos como pessoa de confiança de Pierce, ela entrou em contato com um detetive particular que já havia trabalhado com seu pai. Ela o encarregou de reunir urgentemente informações sobre as despesas pessoais e os movimentos recentes de Caroline nos últimos meses. Ela justificou isso com a necessidade de avaliar os riscos pessoais associados a um parceiro de negócios. Algumas horas depois, o detetive enviou-lhe um pacote com o relatório. Amanda percebeu que Caroline, que Julian considerava leal ao seu status, não estava apenas gastando dinheiro, ela levava uma vida dupla. Amanda decidiu mostrar imediatamente suas descobertas a Julian. Ela entrou em seu escritório e silenciosamente colocou o relatório resumido do detetive sobre a mesa. Eu pedi para verificar se Caroline estava envolvida em alguma conspiração com concorrentes, disse Amanda. Mas encontrei outra coisa. Dê uma olhada na seção Deslocamentos e Despesas Pessoais. Seu casamento por conveniência não só era sem dinheiro, mas também falso. Julian pegou o relatório. Seus olhos percorreram as datas e os locais. Ele viu cheques de hotéis e restaurantes desconhecidos nos dias em que Caroline supostamente estava na casa de uma amiga. Seu rosto se contorceu de raiva e descrença. Você está mentindo. Você encomendou esse relatório para incriminá-la e expulsá-la de casa. Você prometeu que não se vingaria. Você quer que eu peça o divórcio para poder assumir o controle da minha empresa. Não estou mentindo, Julian. Estou aqui para te salvar da ilusão. Sua voz soava fria, mas seus olhos revelavam desapontamento. Eu te vi nessa gaiola dourada há 5 anos e te vejo agora.
Mas se você não acredita em palavras e relatórios, vou te dar provas visuais, que também solicitei. Julian jogou o relatório longe, profundamente decepcionado. Eu pensei que você fosse diferente, mas você só está procurando uma maneira de incriminá-la e tomar o lugar dela usando métodos sujos. Estou decepcionado com você, Amanda. Amanda saiu do escritório. Ela sabia que apenas um fato público incontestável poderia romper a armadura de orgulho e desconfiança de Julian. 1 hora depois, ela recebeu um envelope. À noite, Amanda voltou ao escritório. Julian estava sentado no mesmo lugar onde ela o havia deixado. Amanda silenciosamente colocou sobre a mesa várias fotos impressas e datadas. Não são capturas de tela do celular antigo, são provas físicas do que aconteceu enquanto você lutava para sobreviver, disse ela, apontando para as fotos. Na primeira foto, Caroline, que Julian havia isolado em casa, estava sentada em um restaurante luxuoso, rindo com um homem alto e jovem. Na outra, havia uma imagem nítida de um beijo no banco de trás de um táxi. Na terceira, ela o abraçava ao entrar em um hotel. Ela te traiu, Julian. E não foi por um impulso romântico. Ela levava uma vida dupla enquanto você lutava para sobreviver. Seu casamento por conveniência acabou sendo uma fraude dos dois lados. Julian levantou lentamente as fotos. Seu rosto ficou branco de choque, mas logo adquiriu uma expressão de raiva fria e devastadora. Ele olhou para as fotos por um longo tempo, até que finalmente ergueu os olhos para Amanda. Então é verdade, ele sussurrou. Julian apertou as fotos com força. Ele percebeu que Amanda estava dizendo a verdade e que ele havia acusado injustamente a única pessoa que tentou salvá-lo. Ele olhou para Amanda com um profundo respeito, misturado com a dor da traição. Você está aqui para recuperar seu lugar e você provou que é digna dele. E ela tentou me destruir sem sequer se dar ao trabalho de manter as aparências. Ele deu um passo em direção a Amanda, diminuindo a distância. Você não é uma vingadora, você é uma salvadora. Se você está aqui para me salvar, Amanda, o que devo fazer agora que sei que meu casamento é uma mentira? O que você realmente quer de mim? Claro. Passemos ao capítulo 9, onde Julian, livre de ilusões, confronta Amanda, e uma verdadeira ligação emocional é restabelecida entre eles. Julian estava diante de Amanda, com o punho cerrado em torno das fotos. Seu olhar já não demonstrava raiva por Caroline, apenas uma dolorosa vacuidade. Ele esperava uma resposta à sua pergunta, mas Amanda não a deu imediatamente. O que você realmente quer de mim? Ele repetiu baixinho. Amanda deu um passo para trás, recuperando sua distância profissional. Quero que você seja honesto, ela respondeu. Você fez uma escolha há 5 anos, baseada no lucro. Agora, o lucro desapareceu, mas a mentira permaneceu. Se você realmente quer se salvar, precisa agir. Exijo que você rompa formalmente todas as relações com Caroline. Você precisa pedir o divórcio antes de continuarmos. Caso contrário, será apenas mais um acordo desonesto. Julian exalou ruidosamente. Você ainda está me impondo condições? Eu disse que você está certa. Estou pronto para ficar com você. Não estou impondo condições, Julian. Estou estabelecendo regras, disse Amanda com firmeza. Não serei a amante em seu casamento, mesmo que ele seja fictício. Você precisa fechar o livro antigo antes de abrir um novo. Não quero sua infidelidade. Quero sua liberdade. Julian sentiu um frio por um instante, mas então percebeu que era justamente essa sua firmeza inabalável que a diferenciava de Caroline. Tudo bem, vou fazer isso. Amanhã mesmo meu advogado dará início ao processo. Agora você acredita em mim? Acreditarei quando vir os documentos, disse Amanda, mas em seus olhos já não havia a mesma rigidez gelada de antes. A tensão diminuiu e Julian caiu na poltrona, cobrindo o rosto com as mãos. Estou tão cansado, Amanda. Senti tanta saudade de mim mesmo.
Sua voz tremeu. Quando nos separamos, pensei que tinha perdido tudo, mas era apenas uma parte de mim. Durante todos esses 5 anos, eu apenas fingi ser uma pessoa de sucesso. Você é a única que me viu como eu realmente sou. Amanda se aproximou dele e se ajoelhou ao lado da poltrona. Ela deixou de ser uma auditora. Eu sei, Julian, e eu vi como você mudou. Você escolheu a luxúria em vez da honestidade. Você escolheu Caroline porque ela era mais fácil. Ela não exigia que você fosse melhor, e eu exigia. Sim, ele ergueu a cabeça e olhou para ela. Você sempre exigiu que eu fosse sincero, e você estava certa quando disse que eu estava indo na direção errada. Ele tocou gentilmente o rosto dela. Você voltou. Não é coincidência. Nós dois sabemos que não é só por causa do dinheiro. Não, não é só por causa do dinheiro, sussurrou Amanda, sem desviar o olhar. Voltei porque sabia que você estava se afogando, e eu não conseguiria me perdoar se não fizesse tudo para salvá-lo. Julian se aproximou dela. Amanda não se afastou. Seus rostos estavam a apenas alguns centímetros um do outro. Ele viu toda a dor e ternura em seus olhos. Ela gentilmente colocou a mão no peito dele, impedindo-o de se aproximar. Espere, agora não. Você precisa fazer o que tem que fazer. Os documentos. Não vou participar dessa fraude. Vá, cuide do seu advogado, e eu cuidarei da sua empresa. Julian entendeu. Ela não o rejeitava. Ela colocava a honra dele acima dos próprios sentimentos. Ele assentiu, com os olhos brilhando. Julian, inspirado e cheio de uma nova determinação, levantou-se. Beijou Amanda na testa. Um gesto de respeito, não de paixão. Acenou com a cabeça e saiu do escritório para ligar imediatamente para seu advogado. Amanda ficou sozinha. Ela se aproximou da janela e encostou-se no vidro, fechando os olhos. Seu plano funcionou. Julian estava livre do casamento e confiava plenamente nela. Ela abriu os olhos e uma máscara fria e profissional apareceu em seu rosto. Ela pegou o telefone e discou o número de Caitlin. Caitlin, aceitei as condições dele. Ele vai pedir o divórcio. Sua voz era baixa e severa. Quase recuperei meu lugar. E agora que sei o quanto Caroline é perigosa, precisamos agir rapidamente. Amanhã vou lhe enviar uma última informação. Ela está relacionada ao concorrente dele e eu preciso ter certeza de que ele não vai prejudicar a nós dois no tribunal. Amanda não só conseguiu o divórcio de Julian e sua total confiança, mas também descobriu que o amante secreto de Caroline era um concorrente de Julian, o que ela ainda não havia contado a ele. Julian começou amanhã em seu escritório, onde discutiria o divórcio com seu advogado por videoconferência. Quando ele terminou a ligação, Amanda entrou no escritório. Ela colocou uma pasta grossa na frente dele, não com fotos pessoais, mas com relatórios financeiros. Seu advogado solicitou provas adicionais para garantir as condições mais favoráveis para o divórcio, começou Amanda. Decidi dar a ele algo relacionado aos negócios, e não apenas ao casamento. Julian abriu a pasta e viu extratos que nunca tinha visto antes. O que é isso? São contas que Caroline pagou para seu amante, explicou Amanda. Mas não são apenas contas. O homem com quem ela se encontrava é Marcus Voss, diretor executivo da Voss Capital. Julian ergueu a cabeça bruscamente, seu rosto ficou sombrio. A Voss Capital era sua principal e mais agressiva concorrente. Voss? Mas como? Ele sempre se manteve afastado. Ele se manteve afastado enquanto sua amante tinha livre acesso aos seus planos, clientes e situação financeira. Amanda se inclinou sobre a mesa. Caroline não estava apenas te traindo. Ela era a fonte de informações privilegiadas para o seu principal inimigo. Lembra-se de como, 6 meses atrás, você perdeu a licitação para um projeto na Europa, embora estivesse confiante na vitória? Foi um vazamento. Ela estava te vendendo em troca de atenção e luxo. Julian fechou a pasta com força.
Essa informação não era apenas uma prova de traição, era a confirmação de uma traição que ameaçava a própria existência de sua empresa. Ela tem que pagar, ele rosnou. Ela tem que perder tudo. Pela primeira vez, Julian viu em Amanda não apenas uma auditora, mas uma aliada absoluta, que o defendia em todas as frentes. "Por que você se esforça tanto, Amanda?" perguntou ele, olhando nos olhos dela. "Você já conseguiu meu consentimento para o divórcio. Você poderia simplesmente pegar o relatório e ir embora. Por que você gasta tempo tentando destruir Voss?" Amanda fez uma pausa antes de responder. "Porque não estou aqui apenas pelo dinheiro do meu pai, Julian, e não apenas para recuperar o meu lugar." Ela apontou para a pasta. "Voss não é apenas um concorrente, ele é um parasita que sempre se alimentou do trabalho alheio. 5 anos atrás, você me deixou para se casar com a estabilidade. Não quero que você escolha novamente o caminho mais fácil e permita que esse homem roube o que você construiu. Quero que você lute por si mesmo." "Vou lutar", prometeu Julian, seu tom se tornando firme. "Mas não preciso apenas de ajuda, preciso de um parceiro que não me trairá." Amanda sorriu com o canto dos lábios. A tensão no escritório aumentou, mas não era mais por hostilidade, e sim por antecipação. "Você exigiu que eu formalmente dissolvesse o casamento e eu estou fazendo isso", disse Julian. "Agora eu exijo algo de você. Quando você terminar a auditoria e receber o financiamento total do seu pai, quero que você fique." Amanda não pareceu surpresa. "Ficar como?" "Como minha sócia de pleno direito." Julian levantou-se e aproximou-se dela. "Não como auditora, nem como amante, nem como representante do investidor, mas como a segunda diretora da empresa. Você provou que vê minha empresa melhor do que eu mesmo. Seu contrato expira em 1 ano, mas estou lhe oferecendo 10 anos de parceria, com direitos iguais e total autoridade. Recupere seu lugar, mas faça isso nos meus termos, como uma igual." Amanda olhou para ele e, dessa vez, seu sorriso era totalmente sincero, mas nele se lia uma fria veia profissional. "É uma oferta muito generosa, Julian, e muito sábia. Então você concorda?" "Concordo, mas há um acréscimo que fortalecerá a nossa união e não permitirá que Caroline e Voss nos chantageiem." Amanda olhou diretamente nos olhos dele. Amanda pegou a mão que ele estendeu para ela, em sinal de concordância com a parceria, e a apertou. "Seu advogado vai pedir o divórcio, usando a traição como principal prova. Voss e Caroline tentarão usar qualquer brecha para desacreditar a ambos. Para privá-los definitivamente da possibilidade de atacá-lo, precisamos tornar nossa união inquebrável e pública." Julian franziu a testa. "Você está propondo que nos casemos rapidamente? Depois de tudo?" Amanda balançou a cabeça, seus olhos brilhando com um fogo frio e calculista. "Não. Estou propondo que firmemos um acordo pré-nupcial com a condição de que você me transfira 49% das ações da empresa em caso de divórcio, para provar que nossa união é 100% um acordo comercial." Sua voz ficou mais baixa. "E então anunciaremos nosso noivado. Assim, misturaremos oficialmente nossos bens e nossas vidas. Voss não poderá atacar seu negócio se eu for sua parceira comercial legal e futura esposa. Esse é o melhor plano de negócios para a sua sobrevivência." "Claro." Passemos ao capítulo 11, onde Julian deve tomar uma decisão final sobre a nova parceria, e nesse momento ocorre o caos criado por Caroline e seu amante concorrente. Julian ficou paralisado com a proposta de Amanda. Era cínica, calculista e absolutamente genial. 49%? Isso significa, na prática, transferir metade da minha empresa para você, disse ele, tentando compreender a magnitude da exigência dela. "Depois de tudo o que aconteceu, você está me pedindo para fazer outro casamento de conveniência, só que com um preço ainda mais alto?" Amanda não se moveu do lugar. "Não é um acordo, Julian. É proteção. Se nos casarmos sem essa condição, Caroline e Voss contestarão o divórcio indefinidamente, exigindo compensação.
Se anunciarmos publicamente uma união comercial protegida por um contrato de casamento, eles não poderão atacar seus ativos. É a única maneira de salvar a empresa dos processos judiciais e de vós. É o meu ultimato. Julian se aproximou da janela. Ele olhou para sua vida que estava desmoronando e viu em Amanda não ganância, mas uma lógica impecável. Ele perdeu tudo porque era brando e cego. Tudo bem, Julian finalmente disse, virando-se. Aceito suas condições. Mas lembre-se, Amanda, se isso for outra mentira, não vou perder apenas o negócio, vou perder a fé na honestidade. Não vou lhe dar motivos para duvidar, Amanda respondeu. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu um sorriso quase alegre. Eles entraram em ação imediatamente. Julian entrou em contato com seu advogado e Amanda com seus notários, começando a elaborar urgentemente um contrato de casamento. Antes que Caroline pudesse se recuperar, eles decidiram dar um golpe preventivo. À noite, depois que os documentos do divórcio foram apresentados, Julian e Amanda fizeram uma declaração pública conjunta perante o Conselho de Administração. Julian anunciou a nomeação de Amanda como segunda diretora da empresa, com uma participação de 49%, e o noivado deles. A reação de Caroline foi imediata e devastadora. Na mesma noite, enquanto Julian e Amanda brindavam a sua nova união, a polícia invadiu a casa. Caroline não perdeu tempo com disputas judiciais. Ela ligou para a polícia, alegando que Julian mantinha documentos financeiros ilegais em seu escritório, relacionados à evasão fiscal, e que Amanda era sua cúmplice. Isso é tudo mentira. Caroline está se vingando, gritou Julian, quando os policiais, agindo sob mandado, começaram a revirar seu escritório. Ela não está apenas se vingando, disse Amanda calmamente, observando a busca. É uma tática do Voss. Eles estão tentando congelar suas contas por meio de um processo criminal. Ele sabe que o julgamento vai demorar. Os policiais encontraram no cofre de Julian 2 pacotes que ele não conhecia. Um com notas falsas e outro com uma grande quantia em dinheiro, que parecia ser uma propina. Senhor, esta é uma acusação grave. Teremos que detê-lo para interrogatório, informou o oficial sênior. Julian olhou para Amanda. Ele acabara de lhe dar uma parte de sua empresa e agora estava sendo preso. Amanda. Sua voz soava desesperada. Tudo bem, Julian. Estou com você, ela respondeu sem vacilar. Ela se virou para o policial. Você não pode prendê-lo. Ele acabou de me transferir os poderes de administração. Sou sua representante legal e futura esposa. Vou garantir sua defesa e provar que isso é uma armação. Enquanto Julian era levado, Amanda ficou sozinha no escritório destruído, cercada pelo caos. Ela sabia que os títulos e o dinheiro falsos haviam sido colocados lá por Caroline, provavelmente durante sua recente visita ou por meio de seu cúmplice. Na manhã seguinte à prisão de Julian, Amanda agiu com uma calma fria e calculista. A primeira coisa que fez foi entrar em contato com Caitlin, sua amiga, a quem pretendia pedir para ser a advogada dele. Caitlin, você precisa voar imediatamente, disse Amanda ao telefone. Juliana foi presa sob uma acusação forjada de evasão fiscal. Isso é obra de Voss e Caroline. Você precisa aceitar esse caso. Tenho uma informação. Caroline tem um irmão, Evan, sobre o qual ela não fala. Ele trabalha no departamento jurídico da Voss Capital. Ele é a nossa brecha. Apesar do choque com a notícia, Caitlin rapidamente se recompôs, como convém a uma profissional. Vou embarcar imediatamente. Acusação forjada e prisão é um passo desesperado, disse Caitlin rapidamente. Seu noivado e a transferência das ações são a única coisa que agora salva a empresa do congelamento total dos ativos. Vou entrar com um pedido de fiança urgente, mas preciso de provas concretas da armação. Haverá provas. Minha tarefa é usar Evan contra Voss e Caroline, respondeu Amanda.
Amanda recebeu permissão para visitar Julian na prisão preventiva. Ele parecia exausto, mas ao ver Amanda, uma luz de esperança acendeu em seus olhos. Isso foi tudo mentira. Não sei como esses pacotes foram parar no meu cofre, disse Julian. Eu sei. Caroline os colocou lá durante sua última visita, quando eu te isolei. Amanda permaneceu calma. Foi um plano do Voss. Caitlin, minha amiga e uma das melhores advogadas da cidade, já embarcou e vai assumir o seu caso. Ela é a melhor especialista em crimes financeiros. Obrigado, sussurrou Julian. Você faz demais por mim. Agora a empresa é nossa, Julian, corrigiu Amanda. Já encontrei uma maneira. Sei sobre o irmão de Caroline, Evan. Vou usá-lo como alavanca contra vós para provar a conspiração. Julian olhou para ela com total confiança. Você é a única pessoa em quem confio, Amanda. Enquanto Caitlin lutava pela fiança, Amanda trabalhava no plano. Amanda sabia que Evan, irmão de Caroline, guardava um profundo rancor pela família. Caitlin, usando seus contatos, conseguiu entrar em contato com Evan. Amanda lhe ofereceu um acordo. Ela provaria que Caroline e Voss incriminaram Julian, usando Evan para manobras legais. Em troca, ela garantiria que Evan evitasse processo criminal e recebesse compensação financeira por ter sido privado de sua herança. Ele concordou, informou Caitlin. Evan vai testemunhar que Voss e Caroline o forçaram a falsificar documentos relacionados ao seu cofre. Ele não conseguiu encontrar forças para se vingar da irmã, mas não conseguiu resistir a Voss. Agora, ele está contra eles. Amanda comemorou, mas não demonstrou. Ela não apenas salvou Julian, ela destruiu a aliança dos inimigos usando os segredos da própria família deles. Graças ao depoimento de Evan, Julian foi libertado sob fiança. As acusações contra ele foram seriamente enfraquecidas, e Voss e Caroline ficaram sob ameaça de investigação. Julian voltou para casa, onde Amanda o esperava. Você conseguiu. Você me salvou, disse Julian, abraçando-a. Isso ainda não acabou. Agora vamos partir para o ataque, respondeu Amanda. Ela trouxe uma taça de vinho para ele e sentou-se à sua frente. Recebi o último relatório de Caitlin sobre o divórcio. Caroline, para evitar acusações de conspiração e traição, afirmou que nunca te amou e que se casou apenas por ordem de sua família. Além disso, ela exigiu uma indenização por danos morais. Julian sorriu amargamente. Que exija, ela receberá apenas o que merece. Não, Julian. Ela exigiu uma indenização, acusando você de me trair. Amanda olhou diretamente nos olhos dele. Ela afirma que nosso relacionamento começou antes do pedido de divórcio. Mas isso não é o pior. Ela exigiu uma parte da sua herança, alegando que seu pai deixou para você uma parte dos bens que não foram registrados como corporativos. Amanda baixou a voz. Você precisa confessar. Você tem bens pessoais secretos que nem ela nem meu pai sabem e que Caroline agora pode usar para destruí-lo? Claro. Vamos para o capítulo 13, onde Julian revela seu último segredo e a união dele com Amanda ganha forma definitiva. A pergunta de Amanda sobre a herança secreta ficou no ar. Julian, recém-libertado da prisão graças a ela, não podia acreditar que ela o suspeitava novamente. No entanto, o olhar dela não era acusador, mas exigente da verdade. Sim, Julian finalmente confessou, baixando a cabeça. Você está certa. Meu pai, ele me deixou algo mais do que ações da empresa. Era o seu seguro caso eu fracassasse. Ele se aproximou da parede, atrás da qual havia um grande quadro, e o moveu para o lado, revelando um segundo cofre escondido. Neste cofre estão as ações de uma pequena, mas extremamente promissora empresa de tecnologia que meu pai comprou quando era uma startup e registrou em meu nome. Ele sabia que se eu me casasse com Caroline, todos os meus ativos corporativos estariam em risco. Ele me disse para não contar a ninguém sobre eles, nem mesmo a você.
Amanda balançou a cabeça, lutando entre a decepção e a compreensão. E você escondeu isso de mim e do Pierce, meu pai. Você colocou nosso acordo em risco, Julian. Não! Eu estava protegendo isso da Caroline. Eu sabia que ela iria ficar com isso primeiro. E você era a representante do Pierce. Eu não podia arriscar. Amanda percebeu que Julian não estava tentando enganá-los. Ele estava tentando sobreviver, usando a única ferramenta disponível. Tudo bem, disse Amanda, seu tom suavizando-se. Agora temos que incluir esses ativos em nosso acordo pré-nupcial para que Caroline não possa obtê-los. Se eles pertencem a nós dois, ela não poderá reivindicar uma parte da minha herança. Julian assentiu. Seu cansaço era evidente. Ele abriu o cofre e retirou os documentos, entregando-os a Amanda. Pegue. Faça com eles o que achar necessário. Estou lhe dando controle total sobre minha vida, Amanda. Profissional e pessoal. Não consigo mais tomar decisões sozinho. Amanda pegou os documentos. Em suas mãos, concentrava-se o poder absoluto sobre Julian e seus bens. Isso não é o fim da sua independência, Julian. É um recomeço. Eu vou administrar nossos bens. Amanda olhou diretamente nos olhos dele. Vamos administrar juntos. Enquanto Amanda e Julian redigiam as adendas ao acordo pré-nupcial, Caitlin desferiu um golpe devastador. Em uma audiência de emergência sobre o divórcio, Caroline acusou Julian de traição com Amanda, exigindo uma indenização. Caitlin, sem perder tempo, contra-atacou. Ela apresentou o depoimento de Evan sobre o conluio e a falsificação de provas, o que minou completamente os direitos morais de Caroline. Em seguida, Caitlin apresentou aditamentos autenticados ao contrato de casamento entre Amanda e Julian, nos quais Julian transfere metade das ações da empresa para Amanda. Caitlin rebateu. A acusação de traição é um absurdo. A senhorita Amanda é sua parceira de negócios com direitos iguais e futura esposa. A união deles, protegida por um acordo de milhões de dólares, é a salvação da empresa, não um romance. A exigência de indenização por danos morais é inválida, pois o casamento foi celebrado por conveniência e por indicação da família de Caroline. O tribunal, ao ver que a própria Caroline era parte da traição e da conspiração criminosa, negou a maior parte de suas reivindicações. Caroline ficou arrasada e humilhada, tendo perdido tudo. Voss, privado de sua influência jurídica sobre Evan e sob ameaça de investigação, recuou. Um mês depois, quando o divórcio foi concluído e a empresa de Julian recebeu um novo e sólido financiamento de Pierce, houve uma reunião. O pai de Amanda veio para parabenizá-los pela fusão bem-sucedida dos ativos e pelo início dos trabalhos. Julian, você agiu com sabedoria, disse Pierce, apertando sua mão. Você conseguiu o melhor parceiro que poderia desejar. Amanda, você provou seu talento para os negócios. Quando Julian saiu para trazer champanhe, Pierce olhou para a filha com um sorriso frio e perspicaz. Você conseguiu tudo o que queria. A empresa, o poder e, finalmente, o status ao lado de Julian. Excelente trabalho. Mas me diga, Amanda. Pierce se inclinou para a frente. Seus olhos se estreitaram. Quando você foi embora há 5 anos, prometeu que nunca voltaria para ele. Por que quebrou sua promessa? Esse era seu plano desde o início, reconquistá-lo usando meu dinheiro e meu poder como cobertura? Amanda respirou fundo. Não, pai. Inicialmente, esse não era o plano, disse ela em voz baixa, mas firme. Eu vim aqui como sua auditora para salvar seus investimentos. Eu realmente pretendia fazer o trabalho, fechar o negócio e ir embora. Jurei a mim mesma que Julian ficaria no passado. Ela olhou para onde Julian havia desaparecido por um instante atrás da porta. Ela olhou para onde Julian havia desaparecido por um instante atrás da porta. Mas quando vi Julian novamente, percebi que meu coração ainda doía ao vê-lo. E ao ver como Caroline era, percebi que tinha uma chance de colocar tudo de volta no lugar.
Eu não me sentia mais inferior a ela. Percebi que era digna de estar ao lado dele. Pierce ergueu levemente a sobrancelha. Você permitiu que seus sentimentos pessoais influenciassem uma transação financeira de milhões de dólares. Eu deixei os sentimentos se tornarem a melhor ferramenta, rebateu Amanda, recuperando parte de sua perspicácia nos negócios. Eu queria salvá-lo. Usei seu poder e meus sentimentos para lhe dar uma segunda chance. E salvei seu dinheiro, pai. O negócio está fechado. Os ativos estão protegidos. Você saiu ganhando. Pierce ficou em silêncio por um longo tempo, avaliando suas palavras. Ele viu nela a mesma eficiência implacável que valorizava em si mesmo. Muito bem, Amanda. Você sempre foi a melhor em negociações. Julian voltou com o champanhe. Ele sentiu que a tensão na sala havia desaparecido. Tudo bem? Perguntou ele, estendendo uma taça para Amanda. Tudo mais do que bem, respondeu Pierce, levantando-se. Parabéns pela conclusão do negócio e pelo noivado. Preciso ir. Agora a empresa está totalmente em suas mãos. Depois que Pierce saiu, Julian e Amanda ficaram sozinhos em seu novo escritório, agora legal. O que ele disse? Perguntou Julian. Amanda sorriu. Ele disse que eu consegui tudo o que queria. Ela tomou um gole de champanhe. E ele está certo. Eu consegui meu parceiro, Julian. Agora que todas as velhas mentiras ficaram para trás, podemos começar tudo de novo. Mas desta vez, sem enganos e sem gaiolas douradas. Julian se aproximou dela. Desta vez, só a verdade, disse ele, pegando-a pela mão. E só juntos. Eles estavam parados sob a luz do sol que entrava pela janela, iluminando os novos documentos de parceria sobre a mesa. A empresa estava salva, o casamento baseado em mentiras estava destruído, e duas pessoas que se perderam por causa do cálculo encontraram o caminho de volta, construindo uma nova união baseada na verdade implacável e na salvação mútua.